Depressão espiritual, suas causas e cura. Capítulo 9. Trabalhadores na vinha. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E lhes disse: Vão também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: Por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou. Responderam eles. Ele lhes disse: Vão vocês também trabalhar na vinha? Ao cair da tarde, o dono da vinha disse a seu administrador: Chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: Estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho direito de fazer o que quero com meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Mateus capítulo 20, versos 1 a 16. Quero chamar sua atenção para o ensino especial contido nesta parábola, como parte de nossa consideração do assunto da depressão espiritual, ou, se preferirem, o assunto da infelicidade na vida do cristão, o cristão miserável. Acho que chegamos a um ponto crítico. Até agora, estivemos considerando dificuldades que eu colocaria na categoria de dificuldades preliminares, aquelas pedras de tropeço iniciais, dificuldades que surgem como resultado de falta de clareza com respeito ao ingresso na fé e na vida cristã. Agora precisamos dar um passo à frente. Não tratamos de forma alguma de todas as dificuldades preliminares, e nossa exposição do assunto não foi exaustiva neste sentido, porém, tentamos salientar as causas mais importantes de tropeços e dificuldades e de infelicidade. O tipo ou grupo de dificuldades que vamos considerar agora são as que surgem depois dessa fase preliminar. Estas dificuldades, é claro, podem surgir em qualquer ponto, mas constituem um tipo de grupo à parte. Ao considerá-las, precisamos nos lembrar mais uma vez de que as Escrituras deixam muito claro que não há parte desta vida cristã que não tenha os seus perigos. Nada é tão fácil em relação aos ensinamentos do Novo Testamento, quando dá a impressão de que no momento em que alguém crê e é convertido, todas as suas dificuldades vão acabar e nunca mais terá qualquer problema. Infelizmente, isso não é verdade, porque temos um inimigo, o adversário das nossas almas. Todavia, não só precisamos contender com o inimigo, temos também a nossa velha natureza dentro de nós. E esses dois juntos garantem que teremos problemas e dificuldades, e é o nosso dever entender os ensinamentos das Escrituras a respeito deles, para que não sejamos apanhados pelos seus enganos e sutilezas.
O inimigo nos segue como seguiu o Senhor o tempo todo. Quando ele tentou e provou o Senhor no deserto por 40 dias, lemos que, no fim, ele o deixou apenas por algum tempo. Ele não o deixou permanentemente. Voltou vez após vez e o seguiu o caminho todo. Observemos as suas atividades no Getsêmani. Quando o fim se aproximava, na verdade, ele ainda estava atacando quando o nosso bendito Senhor morria na cruz. Ora, dizer isso não é ser deprimente, é ser realista. E ser realista sempre é encorajador. Não há nada pior ou mais repreensível do que entorpecer as pessoas com algum tipo de soporífero e então permitir que acordem subitamente para enfrentar dificuldades para as quais não estão preparadas. É nosso dever estarmos preparados para estas coisas, à luz das Escrituras. Estar prevenido é estar armado de antemão. E temos diante de nós sempre aquela poderosa passagem que diz: vistam toda a armadura de Deus. Efésios 6, verso 11. Estamos simplesmente tentando, nestes estudos, pôr as diferentes peças desta poderosa armadura que Deus proveu para nós. O ponto que quero enfatizar agora, portanto, é que se por um lado é vital e importante começar de forma correta, por outro lado, isso não é suficiente. Devemos continuar da mesma forma, pois se não fizermos isso, logo nos acharemos numa situação infeliz. Em outras palavras, estou apresentando a proposição que, embora não tenhamos qualquer dúvida sobre as coisas que foram consideradas até aqui, mesmo que o Evangelho nos tenha sido apresentado e tenhamos sido convertidos e ingressado na vida cristã, ainda que tenhamos acatado as advertências sobre as dificuldades iniciais, se não continuarmos, se não mantivermos o nosso curso na mesma direção, logo cairemos em dificuldades. Há uma grande ilustração disso em João capítulo 8, começando no versículo 30. Nosso Senhor estava pregando uma tarde sobre o relacionamento entre ele e o Pai, e lemos que, tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Verso 30. Então o Senhor olhou para eles e disse: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade os libertará. Versículos 31 e 32. Eles pareciam estar começando bem, mas tinham que continuar se quisessem ser verdadeiramente livres. É exatamente o mesmo com algumas das pessoas retratadas na parábola do semeador. Havia aqueles que receberam a verdade com grande alegria, mas isso não durou. Em outras palavras, a importância de continuar é um princípio vital, e é isso que quero considerar agora à luz desta parábola. Ao examinar esta parábola, é muito importante que o façamos de maneira correta e a compreendamos verdadeiramente. Pode-se dizer com reverência que esta é uma parábola muito perigosa se não for interpretada corretamente. Há muitos que se agarram a algo nela, justamente a 1/10 hora. Pensam: não preciso me preocupar com a minha salvação agora? Vou fazer isso na 1/10 hora, como as pessoas que foram trabalhar na vinha na 1/10 hora e receberam o mesmo que aquelas que começaram cedo de manhã. Não há erro mais fatal do que este. Como disse o bispo Heiler, a respeito do ladrão na cruz, aspas, poucos são salvos no seu leito de morte. Um ladrão na cruz foi salvo para que ninguém se desespere, porém, somente um para que ninguém presuma. Fecha aspas. Outra coisa perigosa é tornar a parábola numa alegoria, tomando cada detalhe no ensino e ligando a ele uma verdade espiritual. Isso já foi feito muitas vezes, mas foi devido ao fato de esquecermos que é uma parábola. E o ponto a lembrar sobre uma parábola é que, em geral, ela tem o propósito de ilustrar uma verdade somente. É por isso que, por exemplo, em Mateus 13, vemos que o Senhor proferiu uma série de parábolas sobre o reino dos céus. Não podemos ver tudo em uma só. Uma mostra um aspecto e outra revela outro. Todas se completaram e cada uma tem o propósito de comunicar um aspecto da verdade somente. Precisamos ser muito cuidadosos, portanto, para não tornar os detalhes em algum tipo de representação alegórica da verdade.
Esta parábola, portanto, como todas as outras parábolas, tem o propósito de ensinar uma verdade. Qual é ela? A resposta, por certo, pode ser encontrada na palavra pois o reino dos céus. É uma pena que, quando as escrituras foram divididas em capítulos, fizeram uma divisão neste ponto. Obviamente, o tema é uma continuação do que temos no fim do capítulo 19, e o que encontramos ali é o incidente do jovem rico, como é chamado, e os comentários do Senhor a respeito daquele jovem que se retirou triste. Lembra-se do que Pedro disse a ele? Nós deixamos tudo para seguir-te. Que será de nós? Mateus 19, 27. Foi por causa disso que o Senhor proferiu esta parábola. Pedro fez uma pergunta. Na verdade, ele estava dizendo, Senhor, nós deixamos tudo. Nós te seguimos. Nós abrimos mão de todas as coisas. O que vai nos dar? Nosso Senhor respondeu à sua pergunta dizendo, digo-lhes a verdade. Por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todos que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. Pois o reino dos céus é como? Mateus capítulo 19, verso 28 e capítulo 20, verso 1. Em outras palavras, a mensagem desta parábola é endereçada a Pedro por causa da reivindicação que ele fez. O Senhor ouviu a pergunta de Pedro e respondeu a ela, mas ele, obviamente, percebeu uma nota falsa e errada naquela pergunta. Então foi para repreendê-lo, reprová-lo e adverti-lo seriamente que o Senhor proferiu esta parábola. Para mim, isso está provado conclusivamente pela forma como ele repete a declaração sobre muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. Vemos isso no começo e o vemos novamente no fim. Aqui então está o princípio em que devemos nos concentrar. O que ele ensina? Qual é a doutrina? É que na vida cristã tudo é pela graça, do começo ao fim. Essa é a mensagem, essa é a doutrina, esse é o princípio. Já examinamos resumidamente o ensino desta parábola num capítulo anterior, mas estávamos preocupados então com um ponto específico, isto é, que por causa deste grande princípio da graça, aqueles que entram no fim são iguais àqueles que entram no começo. Estávamos tratando do desânimo, que muitas vezes assalta pessoas convertidas numa idade avançada. Vimos que nunca é tarde demais, que a salvação não é apenas para os jovens, e sim para todos. Às vezes, um homem que é convertido tarde na vida é tentado pelo diabo nesta área porque aceitou a salvação tão tarde e por causa dos anos que desperdiçou. Para uma pessoa assim, é um grande consolo que o Senhor chamou aqueles homens e os mandou trabalhar na hora 1/10. Examinamos a parábola deste ponto de vista, mas neste capítulo a nossa ênfase será sobre aqueles que entraram no começo. Não há nenhuma dúvida de que o objetivo da parábola é dirigir a estas pessoas uma advertência solene e séria. A situação destas pessoas é que elas começaram de forma correta, mas tiveram problemas depois. Quão frequentemente isso acontece? É por isso que o Novo Testamento trata dessa questão com tanta frequência, em declarações como: vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Gálatas 5, verso 7. Em certo sentido, todas as epístolas do Novo Testamento foram escritas justamente para ajudar esse tipo de pessoa. Aqueles cristãos primitivos tinham crido e se ligaram à igreja, mas caíram em depressão, e as epístolas foram escritas para ajudá-los. É uma coisa que nos ameaça constantemente, e é um perigo que tende a nos perseguir por toda a nossa vida cristã. Não é suficiente começar corretamente. Precisamos continuar da mesma forma. Vou tratar aqui de várias ilustrações disso. O perigo para muitos tem sido o de voltar à escravidão, e é um perigo muito real na presente época por causa das seitas que têm surgido em toda parte.
Pessoas que conheceram a gloriosa liberdade dos filhos de Deus às vezes caem novamente em escravidão e se tornam infelizes e miseráveis. Vamos então examinar isso segundo é apresentado nesta parábola. Antes de tudo, vamos analisar a causa do problema. Por que esses homens, que foram enviados à vinha cedo de manhã, agiram de forma tão deplorável no final? Ali estão eles, descontentes, murmurando e resmungando. Qual era a causa do problema? Eu diria que o primeiro princípio aqui é que a sua atitude em relação a si mesmos e ao trabalho estava errada. Concordo com aqueles que dizem haver um significado especial na palavra combinar. No versículo 2, ele combinou com os trabalhadores. Ora, é verdade que a parábola só fala desse acordo no caso dos primeiros trabalhadores. Lemos adiante. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça e lhes disse: Vão também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E disse o mesmo para os demais trabalhadores. Não há referência a um acordo. Ele simplesmente diz: Vão também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram, bem satisfeitos. Contudo, com as primeiras pessoas que no fim murmuraram a respeito do pagamento, parece haver uma insinuação de que eles exigiram um acordo. Pode-se sentir, já no princípio, que havia algo errado na atitude deles. Tinham essa tendência de negociar, fazer certas exigências e estipular certas coisas. Quer estejamos certos que errados em pensar isso a respeito deles, certamente estamos corretos em dizer que eles estavam muito conscientes do seu trabalho e do que estavam fazendo enquanto trabalhavam. De certa forma, examinavam-se a si mesmos. E isso é uma coisa terrível. Todavia, não seríamos todos culpados disso? Deus sabe que o maior problema que um pregador do evangelho enfrenta é que, enquanto ele está pregando, está constantemente correndo o risco de olhar para si mesmo e se observar, sempre consciente de si mesmo. Isso entra em todo o nosso serviço, em tudo o que fazemos. Acontece com o homem natural, é claro. Ele está representando o tempo todo e se observando, e isso tende a nos seguir na vida cristã. Esses homens estavam claramente muito conscientes de tudo o que fizeram. É óbvio, a julgar por suas palavras, que eles tinham observado a si mesmos o tempo todo. Vamos passar agora para o ponto seguinte. Eles estavam avaliando o seu trabalho. Também estavam avaliando o trabalho dos outros e registrando cuidadosamente tudo o que fizeram e quanto tempo tinham trabalhado, bem como quantas horas eles mesmos haviam trabalhado e quanto haviam feito, o peso do trabalho e o calor do dia. Tinham observado tudo em detalhe e registrado tudo cuidadosamente. E essa é a primeira declaração do Senhor sobre estas pessoas. Vamos pausar aqui por um momento e permitir que isso penetre em nós profundamente. Nosso Senhor está censurando essa atitude. Ela é fatal no reino de Deus. Ele a detectou na declaração de Pedro: Nós deixamos tudo para seguir-te. Que será de nós? A sugestão de barganha e exigência está implícita aqui. A atitude fundamental está tão errada e tão antitética à esfera do espírito e do reino, como veremos. Entretanto, aí está, e essa atitude errada certamente acabará causando problemas, como aconteceu no caso desses homens. O que é tão patético e trágico a respeito disso é que traz problemas ao homem no exato ponto em que o Senhor é mais bondoso em seus tratamentos. O que nos torna esta parábola tão terrível é que esses homens demonstraram o que realmente eram, e o terrível espírito que os dominava foi revelado justamente quando o Senhor da vinha, em sua benevolência, deu aos últimos exatamente o mesmo que aos primeiros. É aí que esse espírito se revela e causa problemas. Olhem para esses homens. Por causa da sua atitude inicial errada, por terem se esquecido dos princípios da graça, esperavam receber mais do que os outros, pois achavam que mereciam mais. Naturalmente, eles eram perfeitamente lógicos, eram muito coerentes consigo mesmos. Partindo dos seus princípios e da sua atitude, seria a conclusão lógica. Por isso, digo que começa dessa forma, inevitavelmente leva a essa posição. Eles sentiam que tinham direito a mais e deviam receber mais. Esperavam receber mais, e porque não o conseguiram,
ficaram ressentidos. Então lemos que eles começaram a murmurar. Sua alegria e felicidade se foram completamente. E aqui os encontramos murmurando porque não receberam algo extra. Acaso não seria isso uma coisa terrível? No entanto, é um fato que cristãos podem ser culpados dessa atitude que o Senhor retrata aqui. Essa tendência de murmurar, como fizeram os filhos de Israel no passado, e como esses homens fizeram aqui, sentindo pena de si mesmos, sentindo que não receberam tudo a que tinham direito, sentindo que, de alguma forma, receberam tratamento injusto. O Novo Testamento coloca muita ênfase nesta questão. O apóstolo Paulo dirige uma palavra sobre isso aos filipenses. Ele os lembra de que devem resplandecer como astros no mundo. Façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Filipenses 2, versos 14 a 16. Que coisa trágica que cristãos possam ser miseráveis e murmuradores em vez de se regozijar em Cristo Jesus. É o resultado do fato de que esqueceram que tudo é pela graça. Eles se esqueceram deste grande princípio que permeia a vida cristã toda, do começo ao fim. Entretanto, isso não é tudo. Isso nos leva a outra coisa, desprezo por outros e, ao mesmo tempo, um certo grau de inveja. Os homens na parábola dizem: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. É o princípio do irmão mais velho na parábola do filho pródigo, e é ilustrado em muitas outras passagens do Novo Testamento. Essa tendência entra e ataca cristãos que têm sido fiéis em seu testemunho e que têm realizado um excelente trabalho. Vem em formas muito sutis e os torna miseráveis porque eles sentem que outros receberam uma recompensa maior do que eles. Todos aqueles que leram o relato de Hugh Redwood sobre os anos que passou desviado vão perceber que esta era exatamente a causa do seu problema. Uma mudança de oficiais no Exército de Salvação o levou a sentir que já não era o favorito. Outra pessoa foi promovida e colocada em lugar de proeminência, e ele começou a sentir pena de si mesmo e voltou ao seu pecado. Leiam seu livro Deus nas Sombras e encontrarão ali a história em detalhes. É isso que está ilustrado aqui. Estes homens sentiam um desprezo por outros, tinham inveja daqueles que haviam recebido tanto quanto tinham feito tão pouco. Toda a sua atitude era de egoísmo e egocentrismo. Todavia, acima de tudo, e isto é o mais sério e o mais terrível de tudo, eles sentiam em seus corações que o Senhor da vinha era injusto. Nessa condição, eles se convenceram de que esse homem não era justo na maneira como os havia tratado. Estavam absolutamente errados. Não havia qualquer base para tal atitude, mas eles sentiam isso. Assim o cristão é tentado pelo diabo a sentir que Deus não está sendo justo. O diabo se chega a ele e diz: veja só quanto você fez e o que está recebendo em troca. Olhe só para esse outro. Ele não fez nada. E olhe para o que ele está ganhando. Isso é o que o diabo diz. E essas pessoas lhe dão ouvidos. Nós suportamos o peso do trabalho e o calor do dia e estamos recebendo o mesmo que esses homens que só trabalharam 1 hora. Esse é o espírito. E o que torna isso tão sério é que nessa condição, se o cristão não for cuidadoso, logo ele estará atribuindo injustiça a Deus. Ele vai começar a sentir que Deus não é justo com ele, que Deus não está lhe dando aquilo a que ele tem direito, que ele não está recebendo o que devia receber. Que coisa miserável, feia e indigna é a natureza humana. Todos somos culpados disso, cada um de nós, de alguma forma ou de outra. O diabo vem a nós, e nós lhe damos ouvidos, e começamos a duvidar se Deus realmente é justo na forma como nos trata. O nosso eu precisa ser exposto pelo que realmente é. O pecado, em toda a sua fúria e podridão, precisa ser desmascarado. É de surpreender que o nosso Senhor tenha tratado desse espírito errado da forma como o fez nesta parábola.
É o maior inimigo das nossas almas e nos leva à miséria e ao desespero. É este o seu resultado. É completamente errado e nada pode ser dito em sua defesa. Isso então me leva à cura. Qual é o tratamento? É entender o princípio controlador do reino de Deus. Esse princípio parece tão óbvio, mas somos tão propensos a esquecer seus detalhes. O Senhor apresenta aqui, de uma vez por todas. Estou simplesmente colocando o que ele disse em outras palavras. O princípio é que, no reino de Deus, tudo é essencialmente diferente de tudo em qualquer outro reino. Na verdade, ele diz que o reino de Deus não é como aquilo que vocês sempre conheceram, é algo completamente novo e diferente. A primeira coisa que precisamos entender é que se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. 2 Coríntios 5,17. Se simplesmente compreendêssemos como devíamos, que estamos numa esfera em que tudo é diferente. Todas as bases são diferentes, não tem nada a ver com os princípios da nossa velha vida. Precisamos examinar isso em detalhe, mas primeiro quero salientar novamente esse novo princípio. Precisamos dizer a nós mesmos, cada dia de nossas vidas: agora sou um cristão, e visto que sou um cristão, estou no reino de Deus, e todo o meu pensamento tem que ser diferente. Tudo aqui é diferente. Não devo trazer comigo essas velhas ideias, essas velhas atitudes, conceitos e ideias. Tendemos a confinar a salvação a uma coisa só, ou seja, perdão. Porém, precisamos aplicar o princípio em toda a nossa vida cristã. Mantendo isso em mente, então, aqui estão alguns dos detalhes. A primeira coisa é esta: não pense em termos de direitos e barganhas no reino de Deus. Isso é absolutamente fatal. Não há nada mais errado do que o espírito que argumenta que, porque eu faço isto, ou porque eu fiz aquilo, tenho o direito de esperar algo em troca. Encontramos isso com muita frequência. Conheço bons cristãos evangélicos que parecem pensar dessa forma. Agora, dizem, se oramos por certas coisas, com certeza vamos recebê-las. Por exemplo, se oramos toda noite por avivamento, teremos um avivamento. Descrevo isso às vezes como um tipo de cristianismo ficha na máquina. Põe-se a ficha de um lado e do outro sai o que se quer. Eles demonstram a mesma atitude, porque homens no passado oraram toda noite para que um avivamento viesse, e um avivamento veio. Então vamos ter uma reunião de oração a noite toda e o avivamento vai acontecer. Todavia, isso com certeza nega todo o princípio que o Senhor está ensinando. Não importa o que for, quer seja oração, quer seja qualquer outra coisa, de forma alguma devo argumentar que, porque eu fiz certa coisa, tenho o direito de receber algo em troca. Nunca. E naturalmente podemos ver que o princípio é verdadeiro na prática. Pense em quantas reuniões de oração já houve com esse objetivo. E, no entanto, o avivamento não veio. E vou aventurar e dizer que dou graças a Deus que não veio. O que aconteceria se pudéssemos controlar essas coisas de acordo com a nossa vontade? Contudo, não podemos. Vamos nos livrar desse espírito de negociação, que se eu fizer isso, então aquilo vai acontecer. Não podemos ter avivamento quando quisermos e como resultado de fazer certas coisas. O Espírito Santo é Senhor, e Ele é Senhor soberano. Ele envia essas coisas em seu próprio tempo e da sua própria maneira. Em outras palavras, precisamos compreender que não temos direito a coisa alguma. Mas alguém perguntará: Paulo não ensina sobre julgamento e recompensas em 2 Coríntios capítulo 5? Certamente, e o faz também em 1 Coríntios capítulo 3. E o próprio Senhor em Lucas capítulo 12 fala sobre aqueles que recebem muitos açoites e os que recebem poucos, e assim por diante. O que isso nos diz, então? A resposta é que até mesmo as recompensas são pela graça. Ele não precisa dá-las e se acham que podem determinar ou predizer como elas devem vir, estão errados. Tudo na vida cristã é pela graça, do começo ao fim. Pensar em termos de barganha e resmungar por causa do resultado revela desconfiança dele. E precisamos vigiar o nosso próprio espírito, para que não obriguemos o pensamento de que ele não está nos tratando de maneira justa.
Se começarem assim, vão acabar roubando a si mesmos. Gosto da maneira como o Senhor ensina isso. Se fizerem um acordo com Deus, bem, então é quase certo que receberão apenas o que foi ajustado e nada mais. Aqueles homens, bem no princípio, tinham esse ajuste de receber 1 denário por dia. Muito bem, disse o senhor da vinha, receberão 1 denário. Todavia, quando os outros vieram, ele lhes disse, vão trabalhar, e lhes darei o que é justo. E eles receberam muito mais do que esperavam. Essas últimas pessoas receberam 1 denário, porém, não esperavam isso, e receberam muito mais do que imaginavam. Os primeiros, porém, ganharam apenas 1 denário. Oh, amigos cristãos, não façam barganhas com Deus. Se o fizerem, receberão apenas o que estava no acordo. Entretanto, se deixarem tudo nas mãos dele e de sua graça, provavelmente receberão mais do que possam imaginar. O Senhor disse a respeito dos fariseus, já receberam sua plena recompensa. Eles faziam aquelas coisas para serem vistos pelos homens. Eles eram vistos pelos homens. Isso era o que queriam. Isso era o que iriam receber e nada mais. Vamos então passar para o princípio seguinte. Não mantenham um balanço ou registro do seu trabalho. Desistam dessa contabilidade. Na vida cristã, não devemos desejar nada além da sua glória, nada além de agradar a Ele. Então, não fiquem de olho no relógio, mantenham seus olhos nele e na sua obra. Não fique registrando o seu próprio trabalho, mantenha os seus olhos nele e na sua glória, no seu amor, na sua honra e na expansão do seu reino. Mantenham a sua atenção nisso e em nada mais. Não se preocupem com quantas horas dedicaram ao trabalho, nem com o que fizeram. Deixe a contabilidade aos cuidados dele e da sua graça. Deixe que ele mantenha o registro. Ouça o que ele diz a esse respeito. Que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita. É assim que devem trabalhar no seu reino. Devem trabalhar de tal forma que a sua mão esquerda nem saiba o que a direita está fazendo. Por esta razão, e seu pai que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Não há necessidade de perder tempo mantendo o balanço. Ele está fazendo isso. E a contabilidade dele é maravilhosa. Digo isso com reverência. Não conheço nada mais romântico do que o método de contabilidade de Deus. Preparem-se para surpresas no seu reino. Vocês jamais saberão o que vai acontecer. Os últimos serão os primeiros. Que inversão total da nossa perspectiva materialista. Os últimos, primeiro. Os primeiros, por último. Tudo de cabeça para baixo. O mundo todo foi virado de cabeça para baixo pela graça. Não é do homem, é de Deus. É o reino de Deus. Que coisa esplêndida! Quero fazer uma confissão pessoal. Esse tipo de coisa aconteceu comigo muitas vezes em meu ministério. Às vezes, Deus foi gracioso num domingo e tive consciência de uma liberdade extraordinária. E fui tolo o suficiente para dar ouvidos ao diabo quando ele disse: espere só até o próximo domingo, vai ser maravilhoso, a congregação vai ser ainda maior. E então subi ao púlpito no domingo seguinte e vi uma congregação menor. Então, porém, em outra ocasião, parado naquele mesmo púlpito, batalhei como se estivesse ali sozinho, pregando de forma fraca e ineficaz, e o diabo veio e disse: não vai haver ninguém aqui no próximo domingo. Todavia, graças a Deus, descobri no domingo seguinte uma congregação maior. Este é um método da contabilidade de Deus. Nunca sabemos. Subo ao púlpito em fraqueza e termino com poder. Subo com autoconfiança e acabo me sentindo um tolo. É a contabilidade de Deus. Ele nos conhece muito melhor do que nós conhecemos a nós mesmos e está sempre nos surpreendendo. Nunca se sabe o que ele vai fazer. Sua contabilidade é a coisa mais romântica que conheço neste mundo. Nosso Senhor falou disso novamente na terceira parábola de Mateus 25. Lembre-se da sua descrição das pessoas que vão chegar ao fim do mundo esperando uma recompensa, mas a quem ele não vai dar, e então outros a quem ele dirá: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado. E eles dirão: nós não fizemos nada. Quando te vimos nu e faminto ou sedento, e te atendemos? E ele dirá:
Quando vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Que surpresa isso vai ser! Esta vida é cheia de romance. Nosso livro-razão está ultrapassado. Ele não tem valor. Estamos no reino de Deus. É a contabilidade de Deus. É tudo pela graça. Isso então nos traz ao último princípio, qual seja que não só devemos reconhecer que tudo é pela graça, mas nos regozijar por ser assim. Essa era a tragédia desses homens. Eles viram que aqueles que trabalharam apenas 1 hora receberam um denário. Em vez de se regozijarem com aquilo, começaram a murmurar e reclamar, sentindo que não era justo, que não tinham sido tratados com equidade. O segredo de uma vida cristã feliz é compreender que tudo é pela graça e se regozijar nesse fato. Assim também vocês, diz o Senhor, em outra passagem, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Lucas 17:10. Esse é o seu ponto de vista, esse é o seu ensino, esse é o segredo de tudo. Não era esse o seu modo? Era, de acordo com o apóstolo Paulo, que disse: cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Filipenses 2, versos 4 e 5. Vocês entendem o que isso significa. Ele não olhou para si mesmo, ele não pensou em si mesmo e nos seus interesses. Ele deixou de lado a sua reputação, deixou de lado as insígnias da sua eterna glória. Ele não considerou a sua igualdade com Deus algo a que devesse se agarrar, dizendo: aconteça o que acontecer, não vou largar. Ele não fez isso. Ele o deixou de lado, ele se humilhou, esqueceu-se de si mesmo, enfrentou, suportou e fez tudo o que fez, olhando somente para a glória de Deus. Nada mais importava para ele, apenas que o Pai fosse glorificado e que homens e mulheres viessem ao Pai. Esse é o segredo. Sem olhar para o relógio, sem avaliar a quantidade de trabalho, sem manter um balanço, mas esquecendo tudo exceto a glória de Deus, o privilégio de ser chamado para trabalhar para Ele, o privilégio de ser um cristão. Lembrando somente da graça que olhou para nós e nos transferiu das trevas para a luz. É graça no princípio, é graça no fim. Portanto, quando nós estivermos em nosso leito de morte, o que deve nos consolar, ajudar e fortalecer ali é a mesma coisa que nos ajudou no começo. Não o que fomos, não o que fizemos, mas a graça de Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. A vida cristã começa pela graça, deve continuar pela graça e terminar na graça. Graça maravilhosa, graça. Mas pela graça de Deus sou o que sou. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. 1 Coríntios 15:10.